Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o algoritmo de busca de custo uniforme. Esse algoritmo ele é particularmente interessante para quando nós temos um grafo ponderado, ou seja, o custo para eu passar de um estado para outro é diferente. Percebam que nos exemplos anteriores eu sempre considerei como se o custo para ir de uma cidade a outra fosse igual, ou seja, um custo 1. Então o que eu estava tentando minimizar era o número de escalas, ou seja, ir de uma cidade A até uma cidade B, passando pelo menor número de cidades possível neste caminho. Nesse grafo, nós adicionamos distâncias entre as cidades. E agora o que eu quero minimizar é a quilometragem que eu vou percorrer para ir de uma cidade a outra, mesmo que para isso eu tenha que passar por por um número maior de cidades. Então percebam que não tem a modelagem correta e a modelagem errada. Depende de qual é o algoritmo que eu estou tentando desenvolver, ou para que é aquele algoritmo que eu estou tentando desenvolver. O algoritmo de custo uniforme ele é um algoritmo parecido com o algoritmo de busca em largura, ou seja, ele vai expandir sempre os nós que estão mais próximos da raiz, só que não no sentido, como nós vimos antes, de num nível mais perto da raiz. Ele vai expandir aquele que tem uma quilometragem menor nesse caso, né? Ou seja, tem um custo menor para eu chegar da raiz até ele. Vamos fazer um exemplo um pouquinho diferente para entender melhor esse algoritmo. Agora nós vamos encontrar um traçado, um trajeto de Cuiabá até Fortaleza. Vamos começar como nos demais algoritmos. Colocamos aqui Cuiabá como sendo o nosso estado inicial. E nós colocamos aqui um zero, que quer dizer o quê? Para eu sair de Cuiabá e chegar em Cuiabá, eu tenho custo zero. Eu ainda não andei nada. De Cuiabá, nós vamos fazer o mesmo processo. Nós podemos ir a Belo Horizonte, ao Rio de Janeiro e a Manaus. Eu vou continuar colocando as cidades aqui em ordem alfabética. Belo Horizonte. Também podemos ir ao Rio de Janeiro e a Manaus. Então, depois disso vem Manaus. E depois de Manaus virá o Rio de Janeiro. O que nós temos que fazer agora? A decisão de qual vértice nós vamos expandir depende do custo de cada nó. Como que a gente calcula o custo de cada nó? Nós vamos colocar aqui em cada aresta a distância entre uma cidade e outra. No mapa, de Cuiabá a Belo Horizonte são 1.373 quilômetros. Então, esse 1.373 aqui. De Cuiabá até Manaus são 1.453 quilômetros. Então, esse 1.453 é o custo desta aresta aqui. De Cuiabá ao Rio de Janeiro são 1.576 quilômetros. Tá? Aqui. Agora, nós vamos repetir esse valor aqui, vocês já vão entender o porquê. 1.373 é o custo para chegar em Cuiabá. 1.453 é o custo para chegar em Manaus e 1.576 é o custo para chegar ao Rio de Janeiro. Bom, qual é o vértice que nós vamos expandir agora? O que tem o menor custo, neste caso, Belo Horizonte. De Belo Horizonte, a gente sabe que nós podemos ir até São Paulo. Então, vamos colocar aqui São Paulo, para a gente não esquecer. Podemos ir também de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. E agora nós vamos colocar o Rio de Janeiro aqui, mas que ele já tenha aparecido na árvore. Por quê? Porque eu tenha um nó mais profundo, mas que o custo dele seja menor do que esse. Então, por isso que eu devo colocar na árvore, depois decidir qual dos dois caminhos eu vou seguir. De Belo Horizonte nós já fomos a São Paulo, fomos ao Rio, podemos voltar a Cuiabá. E sim, o pai dele, né, nós não vamos gerar um filho igual ao pai. Daí é a mesma coisa que eu estivesse indo Cuiabá, Belo Horizonte, Cuiabá. Estou fazendo uma ida e volta. É óbvio que o custo de Cuiabá aqui embaixo vai ser maior do que o custo de Cuiabá aqui em cima. Então eu não preciso colocar. E também podemos ir a Brasília. Vamos colocar em ordem alfabética, como nós sempre temos feito. Deixa eu puxar um pouquinho para cá e a figura para cá para melhorar o espaço. São Paulo e Rio de Janeiro. Então, esses são os vértices que nós temos.
Da mesma forma, agora nós temos que ver qual é o custo para eu ir de Belo Horizonte até Brasília. Então vamos olhar aqui, ó. Belo Horizonte a Brasília, 600. Então nós vamos colocar esse custo aqui de 600. Nós irmos de Belo Horizonte até São Paulo. Belo Horizonte, São Paulo, 490. 490 aqui. E de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, 340. Então, vamos colocar aqui, 340. Agora nós vamos calcular o custo de cada nó. Como que eu calculo o custo de cada nó? É o custo do pai mais o custo da aresta que me levou até ele. Por isso que nós temos dois valores, né? Inicialmente eles se repetem porque o custo do pai é zero, mas agora eles começam a mudar. 1.373 mais 600, 1.973. Ou seja, eu sair de Cuiabá, chegar em Brasília, passando por Belo Horizonte, eu vou andar 1.973 quilômetros. De Belo Horizonte até São Paulo, vai dar 3, 7, 9, 16, vai 1, 3 e 4, 7, 8, 1.863 o custo para chegarmos em São Paulo. Rio de Janeiro, então fazendo a soma, também dá 3, 7, 4, 11, vai 1, 3, 3, 6 e 1, 7, 11. 1.713. Pois bem, temos todos os nós da fronteira com o seu custo calculado. Qual nó eu devo expandir agora? Comparando todos eles, percebam que agora eu não tenho essa noção de nível. Eu não vou escolher o que está mais para cima ou o que está mais para baixo. Eu vou escolher o com menor custo. Nesse caso, o de menor custo é Manaus, 1.453. Então, nós vamos fazer a expansão desse nó. De Manaus, nós voltamos a Cuiabá e chegamos a Fortaleza. O Cuiabá e o retorno não me interessa, então nós temos o nó aqui de Fortaleza. Opa, chegamos à nossa solução do problema, porque de Cuiabá, de Manaus, eu posso chegar a Fortaleza. O custo para ir de Manaus a Fortaleza é 2.384. 2.384. Somando o custo com o custo anterior, para nós chegarmos a Fortaleza partindo de Cuiabá e passando por Manaus, 3 e 4 dá 7, 5 e 8 dá 13, vai 1, 4 e 3, 7, 8, 2 e 1, 3. 3.837 quilômetros. Será que está resolvido o nosso problema? Não. Se fosse uma busca em largura e em profundidade, como eu falei num grafo não ponderado, o que me interessa é menos estados que eu devo passar, ou menos cidades. Nesse caso, eu teria só uma única escala, a solução está resolvida. Mas aqui eu tenho um grafo ponderado. O que eu estou querendo minimizar não é a quantidade de escalas, e sim a quilometragem. Será que eu ainda consigo chegar em Fortaleza por outros caminhos com uma quilometragem menor? Bom, para a gente saber isso, nós temos que continuar a expansão dessa árvore. Mas eu vou continuar a expansão até quando? Até que todos os nós que estejam na fronteira aqui tenham um custo maior do que a solução que eu encontrei. Isso vai garantir que eu achei a melhor solução. Então, nós vamos dar sequência. Qual é o próximo estado a expandir? Nós temos 4 possibilidades: Brasília, São Paulo e 2 vezes o Rio de Janeiro. Desses 4, o que tem menor custo é o Rio. Então, nós vamos expandir o Rio. Do Rio, nós podemos ir a Belo Horizonte. Embora Belo Horizonte já apareceu, nós vamos repetir aqui novamente. Vamos a Belo Horizonte. Do Rio, nós podemos ir a Curitiba também. Ainda não apareceu. Curitiba. Do Rio, nós podemos voltar a Cuiabá. Aí não nos interessa, né? Porque é igual o pai. Então, o Rio tem esses 2 caminhos possíveis aqui, Belo Horizonte e Curitiba. Do Rio a Belo Horizonte, 340 quilômetros. Então, vamos colocar aqui, 340 quilômetros. Do Rio até Curitiba, 676 quilômetros, 676. Vamos agora calcular o somatório para o custo de cada um desses nós aqui. Aqui vai dar 6, 11, 9,
1.916, o custo de Belo Horizonte. E o custo de Curitiba vai ser igual a 6 e 6, 12, vai 1, 7, 7, 14, 1, 15, vai 1, 5, 6, 11, 12, 2.252. Pois bem, qual é o vértice que nós vamos expandir? O de menor custo. Deixa eu até marcar, ó, aqui nós temos já uma solução. Esse aqui eu não expando mais, porque já é uma possível solução para o problema. Dos que sobraram, o menor é o Rio de Janeiro. Eu até posso expandir o Rio de Janeiro, mas percebam que não vai fazer muito sentido, porque eu já cheguei no Rio de Janeiro com um custo de 1.576. Aqui eu fiz um caminho que leva a 1.713. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu achar um caminho que passe pelo Rio de Janeiro, esse caminho vai estar, um caminho mais curto, nesse ramo da árvore aqui, e não nesse. Então esse aqui nós não vamos fazer a expansão. Eliminando ele, o que sobrou? O próximo é 1.863, que é São Paulo. Agora nós vamos expandir. São Paulo nós podemos voltar a Belo Horizonte. Então, voltar a Belo Horizonte não nos interessa. Podemos ir a Porto Alegre, a Curitiba e a Salvador. Então, como nenhum deles é o pai, nós vamos colocar essas três opções. Curitiba vai estar aqui. Podemos ir também a Porto Alegre e podemos ir a Salvador. São os três caminhos possíveis a partir de São Paulo. E agora vamos fazer o mesmo cálculo. Curitiba, Porto Alegre, Salvador. De São Paulo a Curitiba nós temos 339. É o nosso custo, é a distância. 339. Aqui. De São Paulo a Porto Alegre, 852. 852. Aqui. De São Paulo a Salvador, 1454. 1454. Tá? Aqui. Agora vamos fazer o somatório como nós já fizemos antes. 1863 mais 339 vai dar 12, vai dar 0, vai dar 2, 2.202. Se eu não errei alguma continha, mas é por aí. Porto Alegre. 8 e 3, 5, 6 e 5, 11, vai 1, 8 e 8, 16 e 1, 17, vai 1, 2. Porto Alegre, 2.715. Salvador vai dar 7, 6 e 5, 11, vai 1, 8 e 4, 12 e 1, 13, 1 e 1, 2 e 3. 3.317. Bom, quais são os caminhos mais curtos ou com menor custo até agora? Se nós olharmos todas as raízes, o menor é Belo Horizonte, 1.916. Mas a gente já expandiu um Belo Horizonte com 1.300. Então, o mesmo raciocínio de antes. Se eu achar um caminho, o menor caminho por Belo Horizonte, ele vai estar nesse ramo e não neste aqui. Por isso, nós não vamos fazer a expansão desse vértice aqui. Ao eliminá-lo, o que ficou menor? Brasília, 1.973. Vamos expandir Brasília. Brasília a gente volta a Belo Horizonte, não nos interessa o retorno, e chegamos a Fortaleza. Ó. É uma segunda rota para chegar a Fortaleza. Para chegar por esta segunda rota, nós vamos seguir um caminho de Brasília a Fortaleza, que tem 1.600 de custo. Então, nós vamos colocar aqui 1.600. Vamos fazer a soma como a gente tem feito nos anteriores. Opa, baguncei aqui. Pegando 1.600. Agora, ó, 1.973 mais 1.600 vai dar 3, 7, 5, 3. 3.573. Percebam que agora esse custo para chegar em Fortaleza é menor que esse aqui. Então, este ramo foi descartado, porque esse aqui é o caminho mais curto.
embora eu faça uma escala a mais, eu passe por 2 cidades, enquanto aqui eu passo só por uma, mas o caminho é menor. Ó, somando Cuiabá, Belo Horizonte, 1.373, mais 600 de Belo Horizonte a Brasília, mais 1.600 de Brasília a Fortaleza, nós temos esse 3.573. Bom, já podemos parar? Não, porque da mesma forma que até agora nós vimos que eu encontrei a solução, mas eu achei uma menor, eu posso ter uma solução menor nos outros ramos. Não vou dar sequência na árvore, porque senão não vai caber na tela e o vídeo vai ficar muito longo, mas qual é a ideia aqui? Ó? Nós vamos expandir Curitiba, vamos expandir Porto Alegre, Salvador. No caso Curitiba, esse aqui a gente não expandiria, porque esse aqui é um caminho mais curto. Vamos expandir os seus filhos também. Até quando nós vamos fazendo essa expansão? Até que todos os vértices que estejam na fronteira, ou todos os nós folhas da árvore, tenham um custo superior a 3.573. Quando todos tiverem um custo maior do que isso, quer dizer que eu não vou conseguir encontrar um caminho mais curto em nenhum dos outros ramos. Nesse exemplo, como eu já fiz ele até o final, né, eu sei que o menor caminho é esse, então por isso que eu parei aqui na árvore, mas na ilustração do vídeo. Mas o algoritmo vai gerando todos esses ramos, vai chegar um momento que o custo de todos os vértices vai ser maior que 3.573, aí ele vai parar e vai dizer que o melhor caminho é esse aqui. Cuiabá, Belo Horizonte, Brasília, Brasília, Fortaleza, e que para seguir esse caminho nós vamos percorrer 3.573 quilômetros. Então, assim, nós finalizamos esse vídeo sobre busca de custo uniforme. É uma busca que é completa, porque eu sempre vou achar a solução. Na pior das hipóteses, ele vai ficar igual uma busca em largura, vai gerar a árvore toda. É uma busca ótima. Por quê? Porque mesmo que eu ache uma solução mais superficial aqui que não seja a menor, eu vou continuar procurando até garantir que aquela seja a melhor solução. Então ela é completa, ela é ótima, tem um custo de espaço e um custo de tempo intermediários, ela não é tão ruim quanto a busca em largura, mas não é tão boa quanto a busca em profundidade, então ela é uma busca assim, bem equilibrada, né? Que tem pontos positivos e negativos bem equilibrados. E lembrando que ela é adequada para grafos ponderados. Nos próximos vídeos nós vamos ver alguns algoritmos de busca heurística usando este mesmo exemplo, tanto a busca gulosa quanto o A estrela. Até mais, pessoal!